Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios e empreendedorismo aqui em Brasília. Falamos aqui de mercado financeiro, de vendas, de negócios e trazemos empreendedores para que vocês conheçam um pouco da história de vida e também das histórias de superação. Hoje estamos aqui com a nossa host Fernanda. Eu falei que eu não ia fazer, né? Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer ter vocês aqui novamente. Hoje, um dia especial com um super convidado. Suspense de novo, eu não consigo, eu tenho que parar, né? Mas é isso. Ai, sejam muito bem-vindos e vamos começar. Vamos nessa. Eu também, host do podcast, Victor Minaya, e hoje estamos aqui com um convidado especial, como a Fernanda falou. Ele é CEO no Frango no Pote, entrou na faculdade de gastronomia com 16 anos, se formou com 18 anos, após a formação foi morar nos Estados Unidos, voltou em 2018 para assumir a empresa, como um dos CEOs mais novos do Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos Augusto Júnior. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero estar agregando aí muito para o pessoal de Brasília. Com certeza. Com certeza. E, Júnior, né? Eu já vou aqui dar ideia para vocês, na intimidade aqui, chamar de Júnior, né? Bom, o Júnior, ele tem uma história de muito sucesso, uma trajetória, né? Que a gente vai comentar um pouco. Mas já adiantando, a ideia da empresa, ela começou quando ele tinha 12 anos, em uma viagem para Orlando em 2011. Foi quando eles observaram alguns negócios, né? E tiveram ideias de trazer algumas coisas para o Brasil. Com isso, seu pai, Carlos Augusto, né? Compartilhando a ideia com a família, teve a sacada de adaptar a proposta aqui para o Brasil. Né, em 12 de abril de 2012 foi o início de tudo, com a primeira loja em junho de 2012, em Águas Claras, inclusive, né? Depois foi só o sucesso e expansão. Hoje são mais de 100 lojas franqueadas, espalhadas em 22 estados. E conforme até a entrevista que foi publicada na revista Gestão e Negócios, a meta é 300 lojas até o final de 2024. Sensacional. Sensacional, né? E aí eu te pergunto, né, Júnior? O frango vai voar. Amém. Eu te pergunto, como, assim, você pretende, né, chegar nessas 300 lojas? Você já tem alguma expectativa ou algum método desenhado para poder atingir isso? Conta um pouco pra gente como é que vai ser o futuro do Frango no Pote. Então, a gente vem de uma trajetória já de 10 anos. Esse ano a gente completa 11 anos. E a gente vem aprendendo com o tempo como expandir, com muitas tentativas e erros. Mas a gente acertou em 2020, a gente fez um processo de expansão muito acelerado, que fez que em 2021 a gente triplicasse o nosso número de lojas, que foi o boom da marca. Então a gente já tem esse know-how de acelerar. E aí 2022 foi um ano mais desafiador, a gente viu que o mercado estava meio retraído e tudo mais, então não foi tão bom quanto a gente esperava de expansão, mesmo com todos os gatilhos de venda. E aí a gente acredita muito que 2023 é o ano da nossa consolidação, a gente tem um planejamento estratégico todo traçado para isso, e consolidar os nossos franqueados, para que eles não sejam só franqueados, mas se tornem multifranqueados. Então a gente quer expandir nossa rede, principalmente com esse foco, entendeu? Para chegar nas 300 lojas. Esse conceito de multifranquias, explica ele um pouco pra gente. O cara que é franqueado, ele pode então desenvolver um segundo negócio dentro dessa franquia? Sim, o que a gente acredita? Quando o franqueado tá na região, ele começa a fomentar essa região e tem muito sucesso, segue as doutrinas da franqueadora, acredita na marca e veste a camisa, a gente também aposta nele. Então a gente dá uma oportunidade de uma segunda unidade, ou na mesma região, ou para ele explorar uma nova região e assim ir crescendo até um limite que a gente acredita ser ideal. Sensacional. 300 lojas, tem muito trabalho envolvido, né? Muita gente envolvida, muito trabalho, principalmente dos nossos franqueados, que são hoje um dos nossos principais patrimônios, que é o nosso foco principal lá na Frango no Pote também. Mas, assim, a gente está falando em relação à história também do Frango no Pote, mas o Frango no Pote é uma empresa familiar, né? Sim. Como o Victor falou ali, contou um pouquinho a história, assim, deu um overview aí da história de vocês.
Mas o Frango no Pote começou com o seu pai, trazendo numa viagem, que estava com a família. Sim. E aí veio sua mãe Verônica, sua irmã Joyce, né? Isso. Manda um beijo pra elas. Eu tô igual a Xuxa, né? Eu falei. Então, assim, grandes empresas são empresas familiares, né? Empresas Sim. de sucesso de grande porte. Mas, com certeza, existe uma dificuldade. Existe ali dentro de um relacionamento. Como é que seria isso? Dá sucesso? Dá. Mas qual é o ponto também? Ponto positivo e ponto negativo em relação a empresas familiares? Sim. É bem desafiador. Envolvidos no projeto hoje estão só eu e meu pai. Minhas irmãs nem tanto, minha mãe também mais afastada. Minha mãe é sócia, mas não trabalha efetivamente na empresa. E o meu desafio maior é porque hoje eu sou chefe do meu pai. Então, tipo assim, mas como ele é sócio majoritário, eu também tenho que prestar contas para ele da empresa. Perfeito. Mas acredito muito numa doutrina de profissionalismo, da gente trabalhar com uma gestão profissional, só que também muito pautada no respeito. Claro que eu compartilho todas as minhas decisões com ele, todas as ideias, dores, etc. Mas eu acredito que a gente se dá muito bem porque a gente é bem oposto, sabe? Eu sou bem mais calmo, ele é bem sangue quente, sabe? Já rolou algum atrito? Assim? Pô, demais. Ia ser... Semana passada. Exatamente. Mas a gente... Ao longo do caminho, é claro que eu tenho uma trilha de aprendizado nisso, né? Mas... No começo era muito pior. Você ficava caraca, velho. Chorava. Mas a gente aprendeu a se respeitar como hierarquias. Não, e tentar separar... Não dá pra separar casa e trabalho. Não tem como, principalmente pai e filho. Mas a gente tenta separar bastante. E hoje a gente aprende... principalmente o meu pai, aprendeu, tipo assim... Pô, ele pode ter a opinião dele, eu vou sempre escutar o feedback dele, vou aceitar, beleza, obrigado pelo seu feedback, mas a decisão final é minha. Então, ele até mesmo ele fala, eu acho que minha opinião é essa, mas a decisão é sua. Entendeu? Então, tipo, acho que é muito pautado no respeito muito isso, bacana. Entendeu? E a gente sempre conversa bastante. Bacana. Mas eu ia perguntar, assim, em relação à parte da idade, porque há uma cultura totalmente diferente hoje, agora na nova era, nova visão, em relação à cultura do passado. Você entende que há essa distinção? Por isso que há essa briga ou não? É uma questão familiar mesmo? Basicamente assim, um tratamento de equipes, de construção de equipe, eu acho que meu pai, ele tem uma formação até militar, então entendi. Ele tem muito aquela questão, tem que chegar 8 horas da manhã na empresa e sair às 18. E quando eu comecei a trabalhar com ele, nossa, eu achava um saco. Porque eu não comecei como CEO, eu comecei lá da base, eu comecei treinador, trabalhando em loja, no batente. E aí, tipo assim, nossa, quando eu acordava atrasado, era um sermão gigante na minha cabeça. Só que eu entendo que era pra me moldar, entendeu? Pra ter responsabilidade e tudo mais. Eu não acredito muito nessa questão, muito regimento militar. Eu tenho uma gestão mais flexível, uma gestão compartilhada com o meu pessoal. Escuto feedbacks. Só que também cobro muito resultado. Então é o que eu falo pra minha equipe. Vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, trabalhar de home office, etc. Mas tem que entregar resultado. Então é tudo muito pautado por resultado, KPI, Power BI, etc. Pra você trilhar um caminho de sucesso. Pô, maravilhoso. Excelente. Então, me gerou uma curiosidade, porque você disse que o seu pai, ele é sócio majoritário, né? Mas quem está à frente da operação hoje é você. Como que foi essa passagem de bastão, assim, durou algum período específico? Como é que foi isso? Conta um pouco. Essa passagem, ela durou um período aí que, tipo assim, não foi nada planejado. Mas a gente foi se adaptando com esse projeto. Eu nem sabia o que era CEO na época. E aconteceu quando eu voltei dos Estados Unidos. Antes eu trabalhava, fiz gastronomia. Já trabalhava no frango. E eu fiz gastronomia exatamente para não voltar. Eu sempre sonhei em morar fora, assistia programas e tal. Mal sabia eu que não era a vida de programas, né? Então, tipo... Eu me formei em gastronomia, já trabalhava no frango, eu que moldei o setor operacional, eu que crio o cardápio do frango. Bacana. E aí eu fui morar nos Estados Unidos para ter uma experiência e ficar aí legal.
E foi numa... Seríssimo. E ficar ilegal. Legal. Eu achava tranquilo. Tipo assim, e quando você vai pra lá, você não vê que é um negócio absurdo, mas, né, cabeça de jovem. E aí eu fui e trabalhei lá e morei por um tempo. E a época do frango, é porque o frango não era meu sonho. Então, por isso que eu fui. Eu não sonhava frango no pote. E essa é a diferença de hoje, que eu sonho frango no pote. E aí, o que aconteceu? O frango tava numa época que tava como se fosse um barco sem rumo. Era uma época que tinha recessão, a economia tava desestabilizada ali, 16 até 18, assim, foi bem turbulento, né? E aí, meu pai tava com alguns sócios que começaram a pensar, pô, vamos pular do barco antes que ele afunde. E aí, só que meu pai sempre foi muito garantido financeiramente por fora. Fazia as coisas dele, construía casa. Meu pai é empreendedor nato, ele... Se você ver a planilha de Excel do meu pai, velho, eu chamo ele de Charles Bank, ele é meu banco. Meus empréstimos com ele estão garantidos sempre. Então, uma coisa que ele tem muito dele, ele é um cara super disciplinado, super inteligente e faz o dinheiro dele girar, entendeu? E aí... ele tinha essa segurança de, tipo assim, pô, o frango não vai quebrar. É uma coisa que ele criou, ele batalhou durante a vida inteira. E ele é pedagogo, pós-graduado em administração escolar, então não tinha nada a ver com alimentação, mas era empreendedor. E aí ele me ligou, bem quando meu visto estava para vencer ele 5 meses, dá para dar 6. Ele falou, Júnior, os meus sócios estão saindo, eu não entendo nada de cozinha e eu preciso que você volte. Eu lembro até hoje dessa ligação, eu tava sentado na escada, eu falei, velho, eu vou abandonar meu sonho pra ir viver o sonho do meu pai, de ficar legal. Porque, tipo assim, por que eu ficar legal? Porque você pensar, eu fiz gastronomia porque eu gosto muito, mas o mundo inteiro come, velho. Então você pode morar onde você quiser. Isso é verdade. Se eu ficar legal nos Estados Unidos, nunca mais vou entrar lá, mas eu tenho um mundo inteiro pra morar. Sim. Entendeu? Então essa é a oportunidade que eu pensei. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, velho, eu vou abandonar meu sonho pra viver o sonho do meu pai. Aí eu fiquei, refleti, eu falei, não, pai, deixa eu te responder, né, com o tempo. E trabalhava muito, nossa, trabalhava, tipo, a semana inteira sem folga, na cozinha quente, e quando tava neve era muito frio. Mas eu sempre tava lá, porque eu lá ganhava em hora, então eu fazia todas as horas possíveis. E aí ele pegou, eu pensei e falei, velho, eu vou fazer o seguinte, já que eu quero morar no mundo inteiro, eu vou fazer o frango crescer pro mundo inteiro. Nossa, então eu vou voltar. Esse foi o pensamento. Tipo assim, quero fazer o negócio encorpar. Vi muita coisa diferente lá, morando lá. Porque eu trabalhei de tudo. Até de drive de Uber Eats, né? Então ia muito restaurante, jardineiro e tal. E aí eu falei, vou voltar e vou sonhar o sonho do meu pai com ele. E aí eu voltei, ele me colocou como diretor operacional na época. Tava só eu e ele de sócio. Hoje eu tenho uma parte da empresa grande também. E aí a gente começou a moldar o frango com o que eu via nos Estados Unidos. Muito delivery, muita inovação, muita coisa. E a gente teve um crescimento em 19 de 93% em base de delivery. Caramba. Então a gente saiu de uma venda mensal de 300 mil para 950, 1 milhão mês. Entendeu? Uau. E aí a gente começou a crescer, putz, estava bombando. E aí, quando teve esse crescimento, eu até falo, pô, o conselho do frango no pote me colocou como CEO, mas era só meu pai. E ele falou, velho, você tem a cabeça boa, você tem a cabeça jovem, vai liderar esse negócio, sabe conversar com franqueado. Só que eu era muito jovem, né? Então, eu comecei a me aprimorar, buscar conhecimento, estudar muito, e aí foi dando certo. E aí, em 2020, eu já tava como CEO, e eu falei, velho, esse ano a gente vai explodir. A gente voltou... Porque quando eu voltei, eu falei, pai, não dá pra gente ter uma empresa como se fosse um prédio com a base toda rugindo. Toda hora balançando e quebrando. Então, vamos criar a base. Dá um stop na expansão, dá um stop em tudo, vamos criar o processo. E a gente criou o que a gente achava ser o processo certo na época. E aí, a gente pegou, teve esse crescimento, virei o CEO... E aí a gente começou esse trabalho e veio a pandemia. E aí a gente começou a fazer várias estratégias pro frango continuar crescendo. E hoje a gente chegou onde a gente chegou dessa forma. Mas essa sucessão não foi algo planejado, porque às vezes as pessoas falam, vamos implantar governança para ter a sucessão linda. Nossa, o cenário perfeito, mas não foi assim que aconteceu. Foi na marra mesmo, muito busca de conhecimento. Pô, que legal. Me veio aqui na cabeça também se você tem recomendações, porque hoje a gente tem pessoas, empreendedores aqui, que assistem o podcast.
E tem empresa familiar, né? Você tem alguma recomendação para esses empreendedores que trabalham com empresa familiar? Para poder lidar, assim, tipo... não sei, de forma profissional? Porque empresas familiares, né? Pelo que eu ouço dizer, o pessoal tem muito conflito. Sim. Sabe? Porque a personalidade de cada um é diferente, aí um não executa do jeito que o outro quer, enfim. Tem alguma recomendação, assim, pra vocês apaziguarem ou então montarem um negócio? Não, ó, peraí. Esse é o ponto-chave pra gente não brigar, vamos cada um pro seu lado. O que eu faço muito com a minha equipe é o seguinte, principalmente família. Eu acho um ponto positivo de ter uma empresa familiar é que todo mundo tem um olhar de dono. Então ninguém quer que o negócio quebre. Todo mundo quer o melhor na maioria das vezes, falando. Sim. Mas existem os conflitos de família. O que eu acredito crie um organograma muito bem definido, de cargos e hierarquias, e siga com respeito. Só que também tenha métrica de resultado. Se não está entregando, o que eu faço com o pessoal da minha liderança? Hoje meu pai ele é diretor financeiro, estava como diretor financeiro, a gente está colocando agora como VP e a gente tem uma diretoria que está sendo formada. A gente tem reuniões de alinhamento todo mês que a gente chama de lavar roupa suja. Então a gente nem vai em lugares, tipo assim, que nossa equipe esteja, a gente vai... A gente tem um restaurante ali no lago que tem uma sala de reuniões. A gente vai que a gente aproveita e come, né? A gente gosta. O shape, né? Dá pra ver. E aí a gente faz uma roupa suja. Ó, você fez isso que eu não gostei, acho que você tem que mudar. E passa feedback, só que muito mais profundo, né? Mas, tipo assim, se você tem uma hierarquia formada, um organograma bem definido, projeção de métricas para resultado, sempre pautado no respeito e tem essas reuniões de alinhamento, eu acho que tem tudo para caminhar para o sucesso. Entendeu? Então, eu sempre tive eu sempre tive muitos alinhamentos com meu pai, mesmo que coisas terceiras, assim, tipo, em casa e tal. Mas a gente sempre se alinhou muito bem. E às vezes a gente não concorda, mas a gente se respeita. Muito bem. Entendeu? Excelente. A comunicação faz toda a diferença. Total. Se você, ali, às vezes, está sentindo uma coisa, a outra pessoa está sentindo outra. Se você não dividir aquilo, você, às vezes, a pessoa fica chateada e aí não consegue conciliar para o crescimento de todos, né? Crescimento da empresa, crescimento ali pessoal, interpessoal, entre tudo. Então, eu acho que faz todo sentido. A comunicação é muito forte, muito boa dica. E eu acredito muito na evolução das pessoas, né? Todas as pessoas estão predispostas a evoluir, né? Então, acho que a comunicação é exatamente para isso. Eu acredito muito em feedback. Então, meu pai teve até uma época que eu passava feedback pra ele e falava, velho, eu já tô muito velho pra evoluir. Eu não vou evoluir, não, eu sou assim. Aí eu falei, velho, todo mundo evolui. Basta você querer. Sim. Então, sempre... Mas, às vezes, quando a gente tem uma relação assim de pai e filho dentro de uma empresa, ou filha e pai, ou mãe, etc., às vezes o filho fica meio restrito de passar um feedback. E eu aprendi com o tempo a passar. Então, tipo, acontece alguma coisa, eu falo, não gostei que você fez isso, isso e isso. Muito bom. Vamos pra frente? Vamos... Aí, não, desculpe e tal, vamos melhorar e tal. Assim como ele faz comigo. Muito bom. Excelente. Então, a gente criou esse canal de comunicação mais aberto. Muito bom, muito bom. Agora, passando um pouquinho assim, mudando do assunto da família, em relação a como você se posiciona em relação aos seus parceiros, aos franqueados, os stakeholders, né, assim, né, como um todo. Como é que esse posicionamento do Frango no Pote? Porque é um trabalho gigantesco, são várias franquias, vocês têm que seguir a mesma linha, todos eles. Então, assim, como é que é essa logística do Frango no Pote em relação à comunicação com os stakeholders? Como funciona hoje? Como a gente trabalha com franquias, eu acredito muito numa frase que tem um estudioso, que é o Greg Nathan, que ele é tipo, o guru do franchising, que ele fala que franchising é relacionamento. E realmente é. Tanto com o cliente final, como com o seu cliente base ali, que é o franqueado. Então, eu tenho 2 clientes. Tem o meu cliente principal, que é o franqueado, e o cliente final, que é o que paga a conta também. Então, a gente tem um trabalho de comunicação muito efetiva via extranet, vídeos. Então, a gente tenta se moldar com que o franqueado vai se adaptar melhor. Lista de WhatsApp, e-mail, extranet, etc. Para ter esse trabalho mais efetivo. Muito bom. Entendeu? Então, para ter esse fomento do relacionamento. Entendeu?
E eu tenho um projeto agora com meus franqueados que ou é o café com o CEO ou é o happy hour com o CEO. Que eu tô ali para escutar o feedback deles. Que massa. Excelente. Comunicação novamente ali. Muito então, fera. tipo assim, claro que é virtual, que não dá para fazer assim, mas a ideia é todo mês estar sentado com eles, botando na cara a tapa. Falo, gente, fale um feedback, eu quero ouvir tudo. Para eles se sentirem ouvidos. Isso é um relacionamento. Sim. Com certeza. Então, se você quer construir um relacionamento de uma parceria lucrativa, você tem que ouvir o outro. Vai ser uma relação de ganha-ganha. Senão, se você só... eu que faço certo e você tá aí, fica aí. Não dá. Essas são as minhas regras e ponto final. Nunca a gente tenta certo. ser muito flexível. É claro que a gente tem um padrão a seguir também e tem coisas que não dá. Mas a gente tenta escutar o máximo do nosso franqueado para suprir todas essas dores e dar o melhor suporte para ele. Maravilhoso. E aí, consequência de tendo esse suporte, ele vai estar atendendo da melhor forma o cliente final. Muito bom. Agora é uma dúvida pessoal. Cara, e fornecedor? Como é isso, assim? Porque é uma receita. Conte a sua receita. Não, brincadeira. Quase peguei. Que eu nem sei? Nem eu sei. Nem eu sei. Nem eu sei. Com o coração. É os toques desses manos. Então, mas assim, como é que você... Puxa, pra mim eu acho tão assim... Eu falei, cara, como é que é essa logística? Como é que é essa comunicação? Porque todo mundo... são 22 estados que tem, né? Sim. Então, como é que você faz isso pra ter a mesma linha, a mesma proposta? Eu acho isso extraordinário. Como funciona hoje? A gente tem uma base de fornecedores nacional. E aí a gente trabalha hoje os produtos exclusivos do frango. A marinada de antigamente... Porque o frango é marinado, pra ele ter aquele sabor. A farinha é exclusiva. Antigamente era tudo feito de forma caseira. Hoje é uma indústria que faz. Então a gente recebe da indústria e passa para os franqueados. Então produtos que são exclusivos, hoje a gente tem nessa base de centro de distribuição. E o restante a gente homologa nacionalmente fornecedores e entrega via operador logístico. Nossa, que legal. Caramba. E aí fornece para o Brasil inteiro. É uma correria, hein? Principalmente quando você tem um país continental, né? Isso é verdade. E a logística é uma beleza. Uma beleza, eu ia falar Não tem nenhuma ferrovia para ajudar. Exatamente, nenhuma. É complicado. E é complicado. Caramba. E aí como o frango, porque a gente também é pautado muito pela variação de dólar, por ser um commodity. Então, o dólar aumentou, o frango explode. A gasolina, o diesel explode, a logística fica caríssima. Então, tudo fica caro. Entendeu? Mas a gente tem um trabalho muito forte com os nossos fornecedores, o setor de supply. Trabalha frequentemente para ter uma boa parceria, ter bons preços para o franqueado, ter a melhor economia possível e ter o fornecimento lá na ponta. Maravilhoso. Pô, excelente. Muito bom. Eu até queria te perguntar, porque assim, você fala de franquia, cara, brilhando os olhos, né? Mas não é o sonho, na verdade, assim, não vou nem generalizar, mas muitos empreendedores preferem partir do princípio de abrir lojas próprias. Sim. Né? E eles, não sei por que, gostam desse domínio, desse controle, enfim. E não parte para o mundo da franquia, né? Vocês optaram, na verdade, por ter franquias mais por conta de rentabilidade, alguma coisa nesse sentido? Ou teve alguma decisão maior ou algum aspecto que vocês falaram, não, franquia é o nosso negócio para crescer, não vamos fazer lojas próprias? Boa pergunta. Você sabe que acredito que isso seja muito cultural do brasileiro. Se você parar para analisar, nos Estados Unidos existem 600 marcas e tem franqueados que têm mais de 30 mil lojas. Aqui no Brasil tem mais de 3.500 marcas e não tem franqueado com esse tanto de loja. Então, porque culturalmente, eu nunca vi um estudo disso. O brasileiro, ele nasce para querer ser eu quero criar o meu negócio, eu quero ser o próximo trilhardário do negócio, entendeu? Sim. E aí ele não aposta tanto em franquia. Eu acredito muito em franquia porque é um negócio que você não precisa ter o domínio do negócio para fazer acontecer. Então você compra um know-how. Então a franqueadora te passa um know-how, que é o método de como fazer e como atingir o sucesso. Tem os seus riscos, é claro, como todo negócio, mas é menos arriscado do que você tentar construir uma marca do zero. Meio caminho andado ali, né? Exatamente. Então eu acredito muito nisso. A gente apostou nesse sistema por ele ter esse modo operandi de expansão rápida, sem ter que precisar de um braço operacional muito grande. Porque se você parar para pensar, hoje eu tenho 100 lojas. Imagina para operar esse tanto de loja. Pois é.
Tanto de gerente, tanto de administrador que eu teria que ter. E essa doutrina. É claro que você rentabiliza muito mais se você tem uma base de lojas próprias do que você ter uma franquia. Hoje eu só recebo os royalties dela. Entendeu? Então, e também o investimento para você aportar e ter esse tanto de franquia é lá nas alturas. Que você diminui isso com os franqueados, que eles que investem esse dinheiro. O desafio de uma franquia é você engajar o franqueado a vestir o seu sonho. Legal. Entendeu? E também batalhar as suas batalhas que, tipo assim, quando tem dificuldade, normalmente dá problema. E todo negócio tem dificuldade. Com certeza. Entendeu? Então, a gente apostou muito mais por ter essa expansão rápida, essa oportunidade de expansão rápida. Do que ter tudo na mão. Do que ter tudo na mão. E ser mais complexo. Exatamente. Entendi. Você vê, essas grandes redes que têm a marca toda na mão, normalmente eles trabalham com sócio operador. Porque não tem como eles operarem tudo. E o frango do pote é igual ao McDonald's? Também ativos imobiliários ou não? Ainda não. Não tem como nem competir, né? Os caras são mundiais. Mas é um negócio muito legal. A lei de franquias mudou agora para possibilitar isso pro Brasil. O Brasil é um dos únicos países que tem uma lei de franquia muito bem moldada e doutrinada. Entendeu? Então, eles tiveram uma mudança agora recente da lei de franquia, que possibilita a gente subir locais por franqueado. Olha que legal. Nossa, que porque é uma oportunidade também pro cara que tá franqueando, né? Porque ele ganha não só os royalties, mas também ganha sobre o aluguel do local, né? E é onde rentabiliza mais. Exatamente. Muito bom. E ainda falando sobre a parte, assim, exterior, tal, concorrência para você. Você identifica como é que é a concorrência para você? Aqui no Brasil, e você já se visualiza como concorrência também, assim, em franquias que vieram para o Brasil, e aí você bate com esse pessoal aqui em território nacional, como é que você vê? Eu vou falar, né? Vai KFC, né? Tipo, falei, pronto. Mas porque quando... Eu gostava muito, não gostava. Né? Porque quando você fala de uma cultura de frango dos Estados Unidos, você remete ao KFC. E a terra do frango frito, né? Sim. E aqui no Brasil, você já se vê batendo de frente com esses caras? Eu vejo. Sim. Eu sou brasileira, eu sou da frente do frango no pote, nem ligo. Mas é sério, essa questão. Como é que é essa concorrência no Brasil e concorrência também para essas franquias que são do exterior? O que acontece? Eu adoro concorrência. Por quê? A gente tem um desafio de um produto internacional e tá nacionalizando ele. Então, o Brasil não tem a cultura de comer o frango frito. O que eu vejo como é bom a concorrência? Porque abre o mercado e fomenta a cultura de comer o frango frito. Porque produto, eu me garanto. Nosso produto é o melhor. Verdade. É muito bom. É muito bom mesmo. Você pode provar todos. Se não tiver dentro do padrão, aí ele tem alguma coisa diferente. Mas ele é excepcional. Tudo. O sanduíche, a Todos comida, os produtos são tudo. muito bons, são é de uma tudo qualidade frango. excepcional. Muito não bom. tem conservante, são produtos naturais. A marinada é com sabores brasileiros. Então eu vejo como uma oportunidade muito boa de você mudar a cultura e se adaptar dentro dela e ter essa concorrência também fomentando isso. E é o que eu falo, todo mundo quer ser frango frito americano, só o frango no pote é o verdadeiro frango frito brasileiro. Sensacional, adorei. Já pode virar slogan. Já pode virar, já é. Exatamente. Sensacional. Então eu acho muito bom. Questão de mercados internacionais, a gente já teve a oportunidade, só que a gente sempre pauta nosso crescimento de uma forma saudável. Eu já tive a oportunidade de levar o frango para os Estados Unidos, para outras regiões, até para a América Latina. Só que eu penso o seguinte, qual o sentido de eu ir para outro país se eu nem dominei o meu? Então eu tenho que dominar o meu país, ser o líder do mercado, consolidado, franqueados saudáveis. Aí sim eu vou ter força para ir para fora. Até vai ser mais fácil. Muito bom. E dentro desse plano até das 300 lojas, então é tudo nacional que vocês planejam? Por enquanto, sim. Entendi. Aí, Legal. com as 300 lojas, dependendo do nível que elas estiverem, a gente começa a pensar um internacional, mas pautando aqui América do Sul, América Latina, não tão distante, até pra gente ter esse braço para conseguir dar esse suporte efetivo pro franqueado. Maravilhoso. Legal. Fora o KFC, vocês enxergam algum outro concorrente de mercado? A gente tem alguns. Tem o KFC, aí tem alguns que vão aparecendo agora, tá vindo do BK do Popeye, só que o nome não... Porque na minha cabeça, quando eu penso nisso, é tipo assim, frango no pote.
E no máximo mas é porque a marca é muito boa, né? Você não tem que explicar o que é frango no pote. O que é KFC? Né? Exatamente. Tipo, isso é verdade. Você não precisa explicar o que é. É frango no pote. Você sabe que você vai comer frango, velho. Cozido, frito, assado, você sabe que vai comer ele. Entendeu? E no pote. Isso é verdade. Então, tipo assim, a gente trabalha... Esse nome foi uma sacada fenomenal. E foi desde o início, né? Desde o início. Então... Só que antes o mascotinho era uma galinha pintadinha. Mas aí foi evoluindo. Eu falo, chocou o ovinho, aí foi o pintinho. Cresceu. Hoje tá um galo, tá igual eu, bem parrudo. Até falo, pô, o galo ficou parrudo igual eu durante a vida. Cresceu junto. Então, tipo assim, eu gosto muito de concorrência por isso. Todos os locais que a gente tem concorrentes do lado, as nossas lojas performam super bem. Porque o cliente compara. E ele começa a ver que o nosso é muito melhor. Sim. É claro que a gente não tem a mesma força que um KFC que é mundial. Que eu falo financeira, às vezes, para fazer um marketing. Então, a gente vai buscando as oportunidades que eles não conseguem buscar. Você vê, o KFC, ele tem uma estratégia que ele só vai para shopping. A gente não, a gente tem muitas lojas de rua, porque nossa expansão foi durante a pandemia. E lojas que performam muito bem na rua, com delivery muito forte, e eles estão no shopping. E os shoppings que a gente tem também performam super bem, mesmo tendo loja uma do lado da outra. Sim, mas você sabe que, assim... eu percebo que está acontecendo uma evolução em relação a essa visão limitada de concorrência. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Hoje, sei lá, até pro lado financeiro, que é o nosso ramo, né? Estão sendo criados shoppings financeiros, onde vários bancos, várias seguradoras, vários tipos de negócio querem estar lá dentro desse shopping financeiro e, assim, lado a lado, sabe? Tipo, não importa se é concorrente, se não é, porque cada um sabe o seu valor, cada um sabe o que a marca representa, o que consegue oferecer para o cliente e não fica não é ameaçador para que eles estejam do lado, até porque esses shoppings financeiros, eles deixam o poder de a tomada de decisão, poder na mão do cliente, poder de escolha na mão do cliente. E é justamente isso que o cliente quer. Ele quer entrar num lugar, ver aquele monte de... É a opção, né? Exatamente. Um monte de loja, ou enfim, né? E falar, pô, eu quero escolher esse hoje por conta de tal coisa. Ou então quero escolher o outro amanhã. Então eu tô vendo, assim, que o mercado vem fortalecendo... As marcas, principalmente as grandes, elas vêm se fortalecendo e não vem mais tendo aquele negócio de deixa eu programar onde que a gente abre loja aqui, porque pode ter um concorrente. Hoje em dia eles estão abrindo até do lado, um do outro e tá beleza, e todo mundo ganha dinheiro. É o que eu falo muito pros meus franqueados, mercado tem pra todo mundo. Eu acho que o importante, principalmente no nosso negócio, que não tem uma cultura forte de consumo, é você fomentar isso, porque mercado tem, entendeu? E o que a gente tem que ter o nosso diferencial, ser melhor. A gente tem que ter um produto bom, um padrão lá na ponta, para o cliente voltar sempre na gente. Eu acredito muito nessa questão de você ter essa variedade, ter essas opções para o cliente. É até um princípio de um shopping, né? Isso. Então, mas muitas empresas... É porque a gente vê esse negócio de concorrência mais antigo, né? De, meu concorrente da Pepsi, Coca, Mac, DK, que se afrontam muito, né? Eu acho legal? Acho, mas não é uma coisa que eu acredito muito. Acho que a gente tem que diferenciar muito no produto. Eu acredito muito mais na entrega final do que você ficar cutucando o cara. É claro que é massa, assim, bomba na internet, só que é uma coisa que às vezes não... No meu caso, eu não tenho um artifício financeiro hoje pra ficar batendo de frente com os caras. Então, eu tenho que fazer o que eles não fazem, ter um produto bom. Muito bem. Você considera que o maior diferencial do frango no pote é o produto, então? Sim, produto e o nome. E o nome, né? É verdade, muito bom. Pra você ver, as pessoas confundem o KFC com frango no pote. Lá, eu tô com vontade de comer um frango no pote. Pode até pedir no KFC, mas é frango no pote. Fala o nome, né? É igual Bombril, né? É tipo igual Bombril. Você pediu KFC? Não, foi impressão sua. Olha que confusão. Ai, que loucura. Nossa, é o vinho. Mas... Produção, cancela o frango no pote. Mas é interessante. Por frango no pote ser em Brasília, eu não tenho na minha cabeça... KFC, não tem de verdade. Eu não tô mentindo, tô fazendo uma média aqui, não. Pra mim é frango no pote. E pronto, final. Mas é porque também a gente tem uma base de lojas aqui muito grande. E eles demoraram muito pra...
O KFC já tá na terceira tentativa de entrar no Brasil. Eles já tiveram 2 tentativas frustradas. E a terceira eles vieram apostando em shopping. Porque eles perceberam que na rua o produto não performava, porque o investimento deles é muito mais alto. E é tudo em dólar. E aí o payback às vezes tem um break-even ali muito elevado, então às vezes o payback não chega. E o nosso é diferente, um investimento muito menor, etc. Funciona na rua. E aí, como a gente consolidou em Brasília, nasceu em Brasília, a gente tinha uma base de 20 lojas, tem uma base de 22 lojas hoje em Brasília, os caras penaram para entrar no mercado. Hoje eles entraram, só que só em shopping também. Então, só que as pessoas de Brasília, todo mundo pensa que frango no pote, não adianta. É mais forte. A gente tem esses desafios em São Paulo, Rio e etc, que é onde tem um KFC muito forte, mas a gente também tem uma onda de interiorização muito forte. Isso que eu ia perguntar, questão de interior. Eu vejo, assim, eu vi matérias falando sobre o frango no pote. Vocês têm uma entrada em interiores muito boa. Como é que é isso? É estratégico? Também, durante a nossa expansão, a gente teve muita procura, porque, principalmente no interior, só que a gente tinha uma base assim de 80 mil a 100 mil habitantes, no mínimo, pra gente entrar na cidade. Porque a gente acredita também que tem que ter um volume de vendas pra ficar saudável a loja, entendeu? Sim, muito bom. Legal. Eu tava pensando aqui nesse quesito de franquia que a gente comentou, mas trazendo de volta um pouco esse assunto. Tem algum ponto principal, assim, sei lá, uma criação de um método que você ou seu pai fizeram na época pra franquear? Tipo assim, porque vocês precisam criar os processos, né, da empresa e tal, porque é baseado nesse molde que vai ser distribuído, né? Então, teve, sei lá, esse momento de criação ou foi tudo se juntando aos poucos? O que acontece? Meu pai criou o projeto dentro da casa dele. E ele construiu como se fosse uma dark kitchen. Na época, tinha na área da churrasqueira dele e ia vendendo os produtos. E aí ele montou a primeira loja, que foi ali no condomínio da casa dele, na frente do condomínio. E aí começou a bombar, nas Niqueiras, E aí começou a bombar e tal. E aí algumas pessoas começaram a procurar pra franquear. Porque todo mundo via um produto... As pessoas que procuraram, Frankfurt americano e tal, legal. Porque não tem aqui, eu quero franquear. Que legal. E ele nem sabia o que era franquia, né, na época. E ele foi trabalhando, só que chegaram 2 caras com ele e falou, velho, a gente quer franquear, e ficaram no pé dele, quero. Que legal. Ele, não, então vamos formatar, porque o que acontece? Quando você tem um negócio, você constrói, ele tem sucesso, tem margem de lucro, para ser uma franquia, você inicia um processo de formatação. Você contrata uma empresa que faz todo o molde para ser uma franquia. No caso, vocês contrataram uma empresa para fazer essa formatação. Para fazer toda a formatação. E aí, foi quando começou a ser franquia. Legal. Entendeu? E aí, você tendo toda essa base de instrumento jurídico, manual e etc., e principalmente o padrão do negócio, você começa a franquear. Mas uma coisa que é muito importante frisar é que você não pode... Claro que isso você vê durante o processo de formatação. Mas você não pode franquear um negócio que não tem margem nem para você. Verdade. Então, hoje, se você tem um negócio que é seu, sem ser franquia, que te dá uma margem de 10%, não tem como ser franquia. Sim. Só de royalties você vai tirar 5%. Entendi. Fundo promocional, às vezes o nosso é 2%, mas às vezes é até maior, 3%. Onde o lucro vai ficar pro cara? Aí o franqueado vai ficar penando. Sim. Posso te fazer uma pergunta, assim, delicada? Pode. É muito caro essa contratação de uma empresa para formatação? Na época, pra gente foi caro, porque a gente não tinha tanta grana, né? Mas hoje eu acho que gira em torno aí de uns 50, 100 mil. Tô bem desatualizado, mas eu acho que é essa base. Legal. Tá? Não sei se subiu também com a inflação, né? Não, subiu, mas acredito tudo, né? que seja uns 50, 100 mil. Pra ter uma ideia, né? Bom, legal. E aí a gente tá falando de franquia aqui. Pô, divulga aí pras pessoas, né? Já que você tem esse objetivo de atingir 300 franquias, né? Até 2024. Como ser um franqueado do Frango no Pote? O que a pessoa precisa ter? Se vocês têm um processo seletivo, legal. Como que funciona isso? Até para que deixe aí para as pessoas que estejam ouvindo, né? Quem tem o sonho de montar uma franquia, por que não um Frango no Pote, né? Sim.
Como funciona hoje? Vocês têm que chegar lá, me dar um abraço. Se você tiver interesse, se claro. Se fosse assim, já teria 10 franquias. Como funciona? Se você tiver interesse, é claro que a gente exige um capital inicial ali para investir no negócio. Alguns perfis de ser empresário, idade, etc. Eu não vejo idade como um fator de relevância. Limitante. Né? Limitante. Mas eu acredito muito nessa questão do capital, que a pessoa tem que entender essa parte negocial. Mas eles podem se cadastrar no nosso site, que a gente eu posso passar, frangonopod.com.br/seja um franqueado, que aí nosso time vai entrar em contato e fazer todo esse processo de vender a marca, mostrar os processos, mostrar o perfil que a gente busca de franqueado, apresentar os documentos. Vocês vão ter uma lista de franqueados para entrar em contato também, para entender do negócio, as dores do negócio, se o negócio é bom, se o negócio não é. E aí, você fazendo todo esse processo e sendo aceito, você entra na marca. Pô, que bacana. Pô, show de bola. Bacana. Tem algum evento que vocês, fazem para franqueados somente ou não? Sim. Tipo, anualmente? Esse ano vai acontecer, a gente tem... Normalmente, todo ano, a gente tem a feira de franquias da ABF, que a gente faz toda a exposição da marca, que é a maior feira de franquias da América Latina. O pessoal da ABF é muito bom, que é a Associação Brasileira de Franchising. Sim. E aí, esse ano, logo após a feira de franquias, a gente vai fazer a nossa convenção nacional, que vai ser em São Paulo. Então, a gente tem essa convenção nacional, que é um momento de troca muito boa com o nosso franqueado, para mostrar novidades, entender o lado deles, doutrinar eles e fazer mesas redondas, etc. É um momento bem especial. Ele já consegue se cadastrar? Já está aberto para cadastro? Já. A gente já já fica a dica aí, pessoal. E tal, e eles já estão prontos para ir. Como é que é a relação de vocês com a associação? Eu vi que esse ano, esse foi ano passado, acho que vocês receberam, vocês receberam Selo de excelência. Selo de excelência, parabéns, que legal. É muito bom, é uma chancela muito importante pra gente no franchise em geral, que mostra que a gente é excelente, entendeu? Então, a gente tem um envolvimento muito constante na associação. Meu sócio, que é diretor de franquias, que é o Mauro Raid, hoje ele é diretor da Regional Centro-Oeste, que toca aí. Então, a gente tem esse envolvimento muito forte com a associação e a gente quer fomentar ela para ela continuar crescendo. Ele é forte, a análise é bem legal, bem bacana. Vale a pena dar uma olhada, bom. Gente. Quem tá aí com a ideia se é sente muito bom. perdido em como ser franquia, como modelar esse projeto, o que é uma franquia, acho muito legal procurar a ABF, que eles têm vários cursos, entendendo franchising, e vários outros cursos que pode te dar esse conhecimento necessário para você seguir esse caminho. Muito bom, muito bom. Excelente. Acho que a gente já está meio que caminhando para o final. Fernanda, alguma pergunta que você pense aí? Não, nem pergunta, assim, é mais assim, cara, você é um muito novo. E é extraordinário, assim, como você é inteligente, visionário, tem uma estrutura, assim, bem planejada na fala, na sua atuação. Então, assim, parabéns, sabe? Obrigado. Mais do que tudo, mais do que uma pergunta, uma coisa assim, agradecer por você trocar, por você ter vindo aqui no Capital Business, por você fazer parte desse projeto que está iniciando, né? Sim. Então, muito obrigada e, novamente, parabéns, assim, você é extraordinário, muito fera, adorei. Obrigado, gente. Eu tenho uma última pergunta aqui, também curiosidade, né? Curiosidades. Eu acho que o Vitor vai... tempero secreto? De novo. Eu tô achando que o Vitor quer abrir uma franquia. Eu tô com essa sensação. Eu tô só com essa... Ele, como é que faz? Onde vai? Vamos conversar. Né? Mas assim, se não fosse o frango no pote, tudo bem que você tem aquela realidade de ficar ilegal nos Estados Unidos. Verdade. Mas... Seu sonho. Você pensaria tocar outros tipos de negócios, assim, tipo empreender em outras áreas? E se sim, qual seria a área? Você sabe que com essa doutrina do meu pai sendo muito empreendedor, foi uma coisa que refletiu muito em mim de ter essa necessidade de ser independente financeiramente. Então, durante meu período na escola, eu vendia cookie para meus colegas. Então, tipo assim, nossa, eu era muito cansado. Parece que todo empreendedor tem uma história. Tem uma história, assim, que vendia, né? Tipo assim, Vendia desde pequeno. O que eu fazia? Eu sempre quis ter minha independência financeira, porque eu ficava muito constrangido de ficar pedindo dinheiro pro meu pai.
Então eu pegava e falava, velho, eu vou fazer meus cookies. Eu tinha uma receita massa que o pessoal gostava pra caramba. E eu fazia 80 cookies por dia pra vender. Meu Deus. E eu tinha um amigo por sala pra vender. E eu falava, ó, você vai ganhar... Franquia! Você vai vender pra mim e você vai ganhar tantos por cento se você vender tudo. Se você vender Quantos metade... anos? Aí eu tinha uns 16, 15, Gente 16. do céu. Aí eu falei, você vai ganhar tanto se você vender metade e tanto se você vender tudo. Aí o pessoal vendia, aí eu comprava pão de mel pra revender. Meu Deus. Então eu ia fazendo um dinheirinho ali e me virando. Entendeu? Uhum. Até chegar numa oportunidade que eu vi que eu não tava mais fluindo na escola. Uhum. Eu percebi que eu não tava mais aprendendo o que eu precisava. E até nas conversas com os amigos, eu ficava meio deslocado. Tipo assim, pô, essa galera tá com mentalidade muito infantil ainda, sacou? Eu quero conversar outra coisa. Sim. E eu falei pro meu pai, eu quero ir pra faculdade. Aí eu saí com 16, no segundo ano, pra ir pra faculdade. Mas sempre pensando nisso. Então, tipo assim, respondendo a sua pergunta de se eu tocaria outro negócio, eu acredito que sim. Não sei o quê, mas acredito que sim. Eu acho que eu teria ficado nos Estados Unidos ilegal e montado um negócio lá e vivido o sonho americano, né? Mas que bom que você voltou. Senão não teríamos frango no pote. Exatamente. Então, Muito eu acho bom. que é muito disso. A veia empreendedora a gente tem. Sim. Eu não tenho tanto quanto meu pai. Meu pai é muito deslanchado. Uhum. Mas... E olha que ele teve, né? Ele foi... Como é que é? Não é criado no exército, mas ele teve essa experiência militar, né? Não, até no exército ele tinha isso. Ele pegava, tipo assim, pô, eu não lembro o que ele fala pra mim, é um ticket de ônibus que eles tinham. Ele pegava, comprava dos amigos, ia na rodoviária e revendia. Um negócio mais caro. Então ele sempre se virou, sacou? Velho, eu queria ter meu... Ele conta, eu queria ter meu dinheiro, não sei o quê. Legal. Então ele sempre teve esse negócio, porque a minha avó era comerciante. Então isso vem de toda a linhagem, né? Que legal, que bacana. Então ter essa questão de empreendedorismo é muito forte na nossa família. Que massa. Show de bola, Júnior. Quero te agradecer por toda essa participação. Foi, né, um bom bate-papo aqui. Foi uma honra ter você com a gente, viu? Então, muito obrigado por ter aceito esse convite, enfim, e ter tido esse tempinho aqui pra gente, né? Ter tirado esse tempo. Eu quero agradecer. Que eu sei que você é um cara ocupado. Então, obrigado mesmo, viu? Só pra que as pessoas também possam te achar, te encontrar. Quais são... diz pra gente onde que te acham nas redes sociais, nas mídias. Legal. No Instagram é o.carlos.junior_. Ainda vai ser Carlos Ponto Júnior. mesmo, né? Todos o.carlos.junior. Show. E no LinkedIn é Carlos Júnior Frango no Pote. Eles podem me achar lá, que a gente tem uma interação bacana. Pô, bacana. Sensacional. Bacana. E você, Fê, onde é que o pessoal te encontra? @feseguros, pode procurar lá certinho. E você, Vitor, onde as pessoas podem te achar? No Instagram, em @VictorMinaya, ou então no YouTube, @Canal do Broker. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima aí. Tchau, tchau, gente. Curta, Valeu. compartilhe. Vai ser legal. Deixe seu like. Valeu, galera! Tchau, tchau. Obrigada.